É mais uma quarta-feira em que nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Quero dar boas-vindas às nossas queridas visitantes, não é? A irmã Líria e a irmã Amarilis. São vidas preciosas que serviram por muitos anos e com muita dedicação da primeira Igreja Batista em São Paulo. Eu liguei para a irmã Miriam do dia do aniversário dela. E aí falei com a filha pensando que estava falando com ela, mas não era ela. Depois ela ligou. Aí a voz era outra. Então eu quero dar boas-vindas a vocês e a todos os irmãos nesta quarta-feira. Hoje nós vamos tratar, aliás, eu quero dizer outra coisa. Quero dizer ao irmão Marcelino que o CD que o irmão mandou, a minha esposa ouviu toda a música. E ao irmão Prado, todos os hinos que o irmão mandou, do coral, também do grupo Adorare, Dona Zilá ouviu. E ela gosta demais de música, então ela se deliciou com tudo que ouviu. Muito obrigado aos irmãos, isso é muito bom. Bem, irmãos, hoje o nosso tema é a humildade. Você sabe que houve uma vez um concurso para descobrir a pessoa mais humilde. Creio que foi numa comunidade evangélica. E houve uma pessoa que recebeu a medalha de humildade. Mas tomaram no mesmo dia, porque ele usou a medalha, pôs no pescoço. Ora, o sujeito que usa o título de humilde já não é humilde. Então, é o tipo da coisa, o título de humilde, que você não pode usar. Não deve exibir. A Bíblia é clara quando diz que nós não devemos falar de nós mesmos, que outros falem, mas não nós. Eu tenho uma enorme dificuldade em falar de mim mesmo. Às vezes o pastor diz, pastor, não conheço a sua vida, o seu currículo, fale um pouco. Eu falo com um constrangimento enorme, muito constrangido, não gosto não. Aí eu falo da família, sabe? Aí sim, isso aí não é falta de humildade não. Tenho esposa muito querida e bonita, eu tenho 2 filhos, eu tenho 7 netos, tenho 15 bisnetos. Então, essas coisas eu digo, não é orgulho não, isso é história. Então, a gente conta agora as coisas que sei, que faço, não vou dizer não. Bem, humildade. Em Filipenses 2, de 1 a 11, nós lemos algo muito importante sobre a humildade, sobre o exemplo de Jesus, daquele que disse, eu sou manso e humilde de coração. Não é? Vinde após mim, não é? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse que é, e é mesmo. Vejam só, Efésios 2, nós vamos ler alternadamente, eu leio um versículo, os irmãos o outro, só que nós vamos ficar em pé, para poder os pulmões funcionarem bem e nós emitirmos todo o som que temos, todo o volume que temos. Paulo está concluindo um raciocínio sobre nossa fé. Ele diz, portanto, uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, vejam aí a unidade do povo de Deus. Mesmo amor, mesmo sentimento, mesma visão. Não façais nada por rivalidade, nem orgulho. Orgulho é o inimigo da humildade. Mas com humildade. E assim,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é simplesmente contrariar toda a realidade humana de ontem e de hoje, que cada um quer ser melhor do que o outro, mais bonito, mais rico. Por exemplo, esses sites aí, essas redes sociais, o Facebook, não é? Simplesmente uma passarela, eu dizia a nossa irmã Andréia, uma passarela de vaidade. O sujeito não tira a fotografia perto do fusquinha dele, mas perto de um carrão importado. Quer dizer, quer mostrar o que não é. Isso é orgulho. Nós devemos, então, cultivar a humildade, reconhecer os outros superiores, se são superiores, e reconhecer a própria finitude. Mas vamos continuar. Leiam agora. Cada um. Não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Não de tomar o que é dos outros, mas sentir as necessidades dos outros e procurar provê-las. É isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se apegar, não é ponto final não, é vírgula. Se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo. É o que se chama kenosis. Jesus abriu mão do exercício independente dos atributos divinos. E quando teve de exercê-los, falou com o Pai, como que ia pedir consentimento ao Pai. E aí ressuscitou Lázaro e operou outros milagres. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou. É Deus que exalta. Você não precisa se exaltar. Aquele se humilhar, será exaltado. Quando você se exalta, você é rebaixado. Porque o orgulho precede a queda. Quando você sobe, você desce. Então veja, por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Na verdade seria é Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Podem sentar-se. Meus irmãos, Jesus é o paradigma, é o modelo, é o exemplo de humildade. Não houve ninguém no mundo, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem outros homens tão humilde como Jesus, porque nunca ninguém teve tanto poder como Jesus, mas abriu mão para servir. É isso. Ele disse: eu entre vós sou como o que serve. A grandeza de Jesus está no serviço. A primeira afirmação que eu faço é que a humildade é importante. Embora o mundo não entenda assim, os filósofos não entendam assim, Deus entende assim. Se entre as chamadas virtudes teologais, que falam de Deus, a fé, a esperança e o amor, é o amor a maior delas, em relação às virtudes morais, a maior de todas, a matriz de todas, é a humildade. Tal é sua relevância que Agostinho diz da humildade que ela é a primeira, a segunda, a terceira das virtudes mais importantes. Você será tanto maior quanto mais humilde for. Agora, não tenha orgulho de ser humilde, porque aí você já deixa de ser humilde. Você simplesmente seja humilde.
Há um autor francês que fala da humildade como a antecâmara de todas as perfeições. Define o léxico da língua portuguesa como virtude em que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza. É modéstia, ou demonstração de respeito, submissão, inferioridade. Eu não tenho condições de fazer isto. Eu não gosto muito daquele que acha que está absolutamente preparado para fazer tudo. Aliás, algumas atrizes conversavam no camarim sobre a sua experiência de representar, de desempenhar o papel artístico. E uma jovem atriz dizia: eu não me preocupo, eu decoro perfeitamente a minha parte e vou sem nenhum temor para o palco. Uma velha, uma antiga atriz disse: não se importe não, você vai chegar lá. Ela vai chegar humilde. A velhinha disse: olha, sempre que eu subo ao palco, eu temo, eu tremo. Eu não me encontro tão capaz para aquele desempenho, mas eu confio em Deus que me dê capacidade de cumprir o meu papel. Então, isto é humildade. A humildade é qualidade pessoal em que o indivíduo mostra dependência de Deus e respeito por outras pessoas. Isso é humildade. É modéstia. A palavra grega para humildade é tapeinoses. Significa a qualidade de conduta sem pretensão, ausente de arrogância ou orgulho. Em alguns idiomas, é a humildade expressa por uma, digamos, frase idiomática como viver sem empavonar-se. Porque o pavão levanta aquelas asas, então você não se empavona. Andar sem afetação ou pompa, ou sem desejar ser notado. Você não chega a um lugar e senta no primeiro lugar. Jesus disse isso, não é? A gente senta lá atrás, não é? Para assistir, para estar lá. Se notarem a sua presença, muito bem, você não precisa dizer que chegou. Como aquele indivíduo que veio do Nordeste, não é? E ele chamava Deus Lírio. Um nome próprio, vocês sabem, não é? Ele chegou num Fla-Flu no Maracanã. Quando ele entrando no estádio, porque o tráfego estava muito difícil, ele custou chegar, houve um gol do Flamengo. E o locutor dizia então: delírio no Maracanã. Eles estão anunciando a minha chegada. Que humildade a dele, né? Eu sou tão importante, estou anunciando a minha chegada. Mas era delírio, não era Deus lírio. Bem, a humildade contraria a tendência humana de querer ser grande, importante, poderoso, capaz de dominar os outros, ter mais saber, poder mais. Reparem o episódio de Mateus 18, de 1 a 4, que eu peço que os irmãos reproduzam. Mateus 18, de 1 a 4. Esse povo é muito bom, essa gente da mídia. Já falei com o Guilherme isso. Vale a pena ter uma equipe assim. Pastor Aracá, que está de parabéns, vai contar gente boa aqui. Vejam só o que diz esse texto. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É o desejo humano, quem é o maior? Eu sou o maior, eu sou o melhor. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Você já viu uma criança orgulhosa? Não é. Criança brinca com qualquer outra criança. Seja pobre, seja da rua, não é? Seja da comunidade. Criaram um nome bonito para favela. Então, não importa, a criança sem orgulho nenhum. Porque tem pai rico, pai famoso, pai importante. Não.
Se você não se tornar como uma criança, você não será maior, você não será importante no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Como temos de aprender com a criança, por isso que eu gosto de criança. Vocês me veem quando eu abraço as crianças aqui à frente, é porque eu reconheço que são muito importantes, são muito grandes. Talvez tenhamos de reverenciar alguns deles, que estarão em posições altíssimas na sociedade. Vamos reconhecer isto. Meus irmãos, o texto continua dizendo o quê? Então, quem não se tornar humilde como uma criança, não será grande, não terá lugar. A humildade, diferente da baixa autoestima, eu não valho nada, eu não sou nada. Não é isso. Deus me deu dons. Deus me deu, por isso eu não concordo com aquele hino que os jovens cantam. Tudo que há em mim precisa mudar. Tudo que há em mim é ruim. Aí não. A minha fé no meu coração é ruim? Tenha paciência. Tudo que em mim precisa mudar. Eu geralmente oriento o pessoal da música. Muito que há em mim precisa mudar, mas não tudo que há em mim. Porque a coisa boa dentro de mim que Jesus pôs, não por meu mérito, mas por mérito dele. Então, a humildade não é baixa autoestima, que leva a pessoa a não encontrar nenhum valor em si mesma. Eu não valho nada. Se Jesus morreu por mim, como eu tenho o direito de dizer que eu não valho nada? Jesus morreria por algo que não vale nada? Agora, o humilde reconhece que tudo provém de Deus. O que ele tem, o que ele sabe, a posição que alcançou na sociedade, o conhecimento que veio adquirir, a notoriedade da sociedade, o reconhecimento da sociedade, tudo vem de Deus. Deus é bom. Eu repito a frase de John Stott: a vida humana é a passagem por 2 momentos de nudez: o nosso nascimento e a nossa morte. Tudo que fizermos, que tivermos, que soubermos, que ajuntarmos, vai ficar aqui. E quanto mais deixarmos, mais briga entre os herdeiros. Eu aconselho os ricos, não é, que alguns aqui, não é, que façam testamento. Naturalmente, respeitando a lei, não é, façam um testamento designando as coisas para que não haja briga entre os filhos. Porque briga, às vezes, até morte em determinadas famílias. Coisa triste. Agora, nunca ninguém brigou por uma herança imaterial. Herança espiritual, moral. Ninguém brigou. E todos têm herança inteira. É uma coisa boa. Nada de pensar nas coisas. A humildade, então, é isto. Reconhece que tudo provém de Deus, talentos, dons, recursos, saberes e poder são concedidos por suas mãos, e o que o Senhor os distribui como lhe apraz, como lhe agrada. Sendo a humildade a primeira das virtudes morais, ela se opõe ao orgulho, leva a pessoa a reconhecer sua verdadeira situação, o seu nada diante de Deus. Empregue nas relações da pessoa com Deus, consigo mesma e com o próximo. Em relação a Deus, olhem o que faz a humildade. A pessoa que tem humildade confessa que é simples criatura. Então ela é pobre de espírito, isto, e não se julga grande. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, é isso, e reconhecem a sua condição. Deus é o Criador, tudo que você tem é de Deus. Proclama que tudo vem de Deus e julga-se indigno de suas obras, de suas dádivas. Tanta coisa Deus nos dá e não merecemos, mas Ele dá. Em relação à sua própria pessoa, quem é humilde sabe o lugar que lhe compete, as qualidades e os defeitos que tem. Não aumenta as suas faltas, também isso
não é razoável, e misérias, ou diminui ou desconhece seus talentos e dons. Nem se furta as honras todas. Gosta da verdade e não ambiciona dignidades que não sejam legitimadas pelo valor e pelo merecimento. Em relação ao próximo, vejam o que é a humildade. A pessoa humilde não estabelece paralelos ou comparações. Aliás, pessoas não se comparam. A gente reconhece o valor de cada uma, mas não compare, não. As pessoas são incomparáveis. Por exemplo, não há dois jogadores de futebol iguais. Não há dois marceneiros iguais. Não há dois pastores iguais. Deus não faz em série. Deus só faz fora de série. Então nós somos diferentes. Sou diferente do pastor Vieira, pastor Ricardo Aracá, que vai ser diferente de mim, diferente do pastor Marcos. Temos aquela galeria de pastores que tem lá no gabinete pastoral, cada um daqueles homens era diferente do outro. Havia gente ali brava toda a vida, um deles era bravo, outros eram muito comunicativos. É assim, eu não sei como vocês vão me lembrar, mas a verdade é que cada um deixa uma memória e uma marca. Em relação, então, quando faz comparações, sabe pôr em relevo e admirar as qualidades, os dotes, as vantagens que Deus distribuiu aos outros. Vocês sabem uma coisa que eu faço? Quando alguém vem falar comigo, vem falar mal de outro, eu ouço atentamente. Não concordo com ele, mas fico ouvindo. Depois eu digo, mas você já observou as virtudes que ele tem ou que ela tem? Pastor, eu não vejo. Eu vejo. Olha, esta. Você precisa valorizar as virtudes, enxergá-las, celebrá-las. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não inferiores. Meus irmãos, é muito importante isto. Temos que admirar as qualidades, os dotes, as vantagens que Deus distribuiu. Por exemplo, a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram. Porque aquele que está chorando, perdeu. E você não perdeu. Então você vai levar conforto. Agora, o seu filho fez 3 vezes vestibular e não passou. E o filho do seu amigo fez a primeira vestibular, passou em 3º lugar. Você ir à casa dele, cumprimentá-lo pela vitória do filho, é humildade. Sabe o que vai acontecer? No ano que vem, seu filho vai ser aprovado. Deus é bom, Deus vê a nossa atitude, quando nós valorizamos os outros. Eu diria, por fim, e numa tentativa de oferecer minha própria definição, que humildade é reconhecimento de nossa finitude, de nossos limites, de nossa dependência de Deus, de nossa condição de criaturas de Deus, de que tudo quanto temos e capacidades de que dispomos são concedidos por Deus, mas também do valor inestimável das pessoas, todas elas com talentos e dons, que fazem da humanidade uma família e da vida social um tecido de interdependência e cooperação. É muito linda a sociedade, é muito linda uma igreja, quando cada um faz bem feito o que sabe fazer. Você canta bem, você rege bem, você toca bem, você ensina bem, você canta aí na congregação bem, porque cantar perto desafinado é horrível. Uma vez fiquei perto de 2 diáconos da primeira igreja, os 2 irmãos até. Vou dizer o nome deles porque já faleceram, Amurabi e Gidalti. Houve um momento que eu tive de fazer assim, para poder me ouvir, para ver se eu estava afinado. Mas eles estão cantando no céu, já foram para lá. Lá todo mundo canta afinado. Na orquestra de Deus, todo mundo tem vez e tem voz. Como é bom a gente compreender isso. Jesus afirma no Sermão do Monte
a superlativa felicidade de ser humilde de coração, como aquele publicano da parábola. Lembram-se? Lucas 18, 9 a 14. Vamos ler. Eu vou pedir o seguinte, que essa leitura seja assim. Os homens leiam um versículo e as mulheres o outro. Certo? Vamos então ler. Podem começar os homens. Aí está um exemplo de humildade. Ainda hoje os judeus oram desse jeito. Há um livro de orações que os judeus fazem na sinagoga, eu comprei, é hebraico e inglês. Há uma oração do sábado, em que as mulheres ficam separadas, vocês sabem, em lugares separados, né? Há um irmão aqui que trabalha com judeu e sabe disso, eles têm essa discriminação, né? Bem, aí os homens oram assim, graças te dou, porque eu não sou ladrão, não sou malfeitor, não sou isso, não sou aquilo, não sou mulher. Eles dizem isso, não sou mulher. E as mulheres oram do outro lado, graças te damos, porque somos exatamente como desejas que sejamos. Uma oração de humildade. Por isso que mulher ora mais e serve mais do que os homens. Não é por acaso que Paulo tem encontrado uma comunidade, ainda que pequena, de mulheres que oravam junto ao rio, aquela proseuque. Entre elas, aquela mulher rica, não é isso? Como chamava ela mesma? Dona Lídia. Olha, mal sabiam Paulo e Silas que estavam conseguindo uma hospedagem digna. Que as hospedagens no mundo antigo eram muito ruins, cheias de pulga. Era muito ruim. Perto de lupanares, de prostíbulos. Eles então agora tinham uma casa, porque ela disse, olha, se vocês acham que eu sou crente, que eu sou cristã, vão hospedar-se em minha casa. E eles foram recebidos por Dona Lídia. Coisa bonita a hospitalidade. Homem dificilmente hospeda assim. Quando o homem é bom hospitaleiro, porque a mulher influencia. O homem não é muito bom hospitaleiro, não. Põe uma esteira no chão e diz, olha, durma. Mas aqui está frio, é o que temos. Dizem que carioca faz assim, olha, quando vier ao Rio, não vai para o hotel não, gastar dinheiro à toa, vai lá para casa. A gente vai, chega lá, o carioca joga uma esteira no chão, põe um lençolzinho, um travesseiro, tem uma boa noite. Paulista não, porque aqui é mais frio. Paulista só convida para hospedar quando tem um quarto, tem uma cama limpinha, tem roupa de cama, tem toalhas, sabonete e tal, às vezes até escova de dentes, que o sujeito pode ter esquecido. Quando tem condições de hospedar bem, paulista hospeda bem. Por isso eu gosto de São Paulo. Sabe? Estou aqui há 53 anos e gosto dessa cidade. Não me falem mal de São Paulo. Porque São Paulo abre os braços para receber todos que chegam aqui. Só não recebe bem os preguiçosos. Mas quem ama trabalho, tem lugar aqui. Aliás, humilde, emprega seus talentos para trabalhar. Não vive de esmola. Não vive de dependência de outros.
Bem, meus irmãos, a humildade torna-se evidente e impactante na vida do discípulo genuíno. Você revelará o amor de Cristo sendo humilde. Quais os elementos que tornam clara a presença da humildade na vida e na conduta de uma pessoa? Vou tratar do tema na próxima quarta-feira. Hoje eu quero responder algumas perguntas. Vocês fizeram várias perguntas. Então eu escrevi, porque o meu plano depois é pegar e encadernar, para aqueles que desejarem, por uma capa plástica, vocês terem as perguntas e respostas. Eu fiz isso na igreja paulistana, mostrei até a irmã Andréia. Então, e aqui a gente vai fazer também, em menor escala, porque teremos menos tempo. Pergunta 6. Quarta-feira passada eu respondi a pergunta 5, sobre seres extraterrestres, sobre alienígenas. A pergunta hoje é a seguinte: em Gênesis 3, 23, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Em Gênesis 4, 14, Caim foi expulso da face da terra. Por que Caim teve medo de ser morto? Se até aquele momento somente existia a família de Adão, expulso do Éden, onde o homem foi criado. O livro de Gênesis diz que Adão e Eva, criados por Deus no jardim do Éden, geraram, além dos filhos conhecidos em Gênesis, filhos e filhas, cujos nomes não estão revelados na Bíblia. Gênesis 5, 7. E sabe quanto tempo viveu Adão? 930 anos. Teve tempo de ter muitos filhos. Gênesis 5, 5. Ao mesmo tempo, os filhos de Adão e Eva, além de Caim e Abel, este assassinado pelo irmão, geraram filhos que povoaram a parte da terra onde moravam. É desses descendentes que vem a mulher de Caim, com quem tanta gente se incomoda. Quem é a mulher de Caim? Não se meta com a mulher dos outros. Quem é a mulher de Caim? Não lhe interessa. Mas olha, vamos ver. Ele casou com uma irmã, provavelmente. Ou com uma sobrinha. É isso. Ele casou com uma mulher. Não havia mais mulheres. Então ele casou. E o medo de Caim é que já havia na consciência dele, a consciência da raça, a certeza de que o crime de morte devia ser vingado. E a família tinha direito de vingança, de vindita. Então qualquer que encontrasse Caim, mataria. Caim foi o homem que fez a primeira oração a Deus. Não é que Deus respondeu? E pôs uma marca nele. Se me perguntarem qual foi, eu não sei. Só chegando ao céu que eu vou saber. Mas Caim casou e teve uma família bonita até. E da família dele que veio Zilá. Não é? Zilá e Ada eram esposas de Lameque. Eu tive uma sogra chamada Adazila. Ada e Zilá. E a minha esposa é Zilá. Bem, Caim provavelmente casou com uma irmã. É o que entendem estudiosos e intérpretes da Bíblia. Pergunta 7, A e B. Em Eclesiastes 12, 7, diz a Bíblia que o nosso corpo voltará à terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Duas perguntas. Todos os espíritos voltarão para Deus ou só os salvos? E se os não salvos não voltam, qual é o destino deles? Resposta, sim, todos voltarão a Deus e terão um destino final determinado por Deus. Os salvos perto de Deus, os ímpios longe de Deus, Sheol ou Hades, ou inferno. Mas todos comparecerão perante Deus. Esta é a resposta. Deus criou o mundo em 7 dias. E os dias tinham a duração de nossos dias, 24 horas. Os 7 dias da criação são literais ou são eras? Resposta. Imaginamos que os dias da criação poderiam significar instantes
instantes de criação, dias, como nós conhecemos, ou eras. Eis que a palavra ion, em grego, para dia, significa espaço de tempo, não definido em horas, porque no início da criação não havia sol, portanto não havia hora. Sejam dias, instantes ou horas, Deus criou e em seu amor e poder sustenta nosso planeta e todo o universo. A providência é uma extensão da criação. Vejam que as respostas são enxutas, não quero muita conversa. Pergunta 8, veja essa pergunta aqui. Podemos ter certeza de nossa salvação? Poderia comentar o tema? Resposta: sim, podemos. É só atentar para passagens como as do Evangelho de João. Olha só, eu vou pedir que os irmãos reproduzam 1 João 3,16. Vocês devem anotar essas passagens para quando evangelizarem, ou as pessoas perguntarem como a gente pode ser salvo. O crente não é muito orgulhoso dizendo que é salvo. Quem pode ser salvo? Quem merece a salvação? Ninguém merece. A salvação é pela graça. Mas vejam o que a Bíblia diz, e tudo em João 3,16. Não, é João, não é 1 João, é João, o Evangelho, desculpem. A gente tem que, por exemplo, a abreviatura, a gente põe J-O, muito confunde com Jó. O Jó tem acento agudo, gente. Então, eu prefiro escrever, vou escrever João, por extenso. Então vejam só, porque todo mundo sabe de cor, nem precisa olhar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem crê tem a vida eterna. João 1,12. João 1,12. Vejam só o que diz a Escritura. Ele veio para o que era seu, é o começo desse texto, e os seus não receberam, os judeus. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho nunca deixa de ser filho, não perde a condição de filho. Portanto, não se perde a salvação. Outra passagem bíblica que vem ao encontro dessa questão é João 10, 27 e 28, quando Jesus começa o capítulo 10 falando que ele é o bom pastor, ama as suas ovelhas, busca as suas ovelhas, vai buscar outras que não são do seu aprisco. Veja o que ele diz: estas, as são chamadas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão. São como que plantadas nas mãos do Senhor. Ninguém nos tira. Mas há mais ainda. Vejam no capítulo 17, versículos 2 e 3. João 17, 2 e 3. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, deste a Jesus, ele está orando, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Vida eterna, vida que não se perde. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então é claro, podemos ter certeza da salvação, sim. E Paulo vai dizer lá em Romanos 8 o quê? Nada nos separará do amor de Deus. Agora, mas alguém perguntará, pode-se perder a salvação? Se for genuinamente convertido e nascido de novo, embora eventualmente caia, não ficará prostrado no pecado. Vai arrepender-se e voltar ao caminho do Senhor, como ocorreu aquele homem, aquele jovem da igreja de Corinto.
estava cometendo o pecado de incesto, coabitando com a mulher do seu pai, portanto, madrasta. Paulo diz que devia ser excluído, entregue a Satanás, para se arrepender. Ele se arrependeu e voltou. Portanto, ele cria, ele era convertido. Se for genuinamente convertido e nascer de novo, embora caia eventualmente, não ficará prostrado, vai arrepender-se e voltar. Mas se alguém se afasta da igreja, da comunhão dos salvos, e nunca mais volta, é sinal de que nunca creu e não foi convertido. Não é apostasia, é que nunca creu. Vejam o que diz a primeira epístola de João, 2,19. Vejam só o que diz esse texto literalmente. Aqueles que se opõem a Cristo, geralmente aqueles que saem da igreja, começam a se opor à igreja. Os maiores inimigos da igreja são aqueles que saíram da igreja. Os maiores inimigos são os de dentro para fora. Aqueles que vão para fora e atacam a igreja. Caiu aqui o microfone sem fio. Talvez o sinal de que eu deva parar. Vamos ver se eu consigo pôr esse negócio aqui. É complicadinho. Eu vou ficar com ele assim. Eu invento a solução. Obrigado. Ele está vindo lá, mas o irmão já colocou. Ótimo. Então veja, olha o que João diz. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então aqueles que se diziam crentes, participaram da liderança da igreja, serviram, cantaram no coro, tocaram, mas foram para o mundo e ficaram lá e não voltaram, significa que nunca creram. Então, em Romanos diz Paulo que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, nos versículos 38 e 39 desse mesmo capítulo, diz o apóstolo que nada nos poderá separar do amor de Cristo. A nona pergunta eu vou responder rapidamente, porque o tempo está se esgotando. Já fomos predestinados por Deus para sermos salvos? Cada pessoa já tem o seu nome escrito no livro da vida, antes mesmo de nascer? Resposta. Paulo diz expressamente, na Epístola aos Efésios, cujos temas principais vimos estudando, que Deus os elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, filhos com plenos direitos, filhos adultos, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. É evidente que Deus é onisciente e presciente, e nos conhece antes que viéssemos a existir. E Ele influenciaria pela palavra a nossa vontade e pelo Espírito, para que crêssemos em Jesus, Filho, e fôssemos salvos. É só lembrar que Deus não nos obriga a crer. Ele diz, como nas palavras de Jesus, quem tem sede, venha a mim. A água não vai à boca do sedento. Venha a mim e beba. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu estou vendo a 9. Então, é evidente, e nos conhece. Agora, é só lembrar que Deus não nos obriga a crer. Ele diz, como nas palavras de Jesus, aquilo que eu repeti. E no Apocalipse, o Espírito é noivo, portanto, o Espírito e a igreja dizem, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser. Portanto, ninguém se torna cristão contra a vontade. É o mistério da soberania e do livre-arbítrio. É um mistério.
que a nossa declaração doutrinária da CBB trata com muita competência. É só vocês verem a declaração de fé da nossa convenção. Tem sido objeto até de teses de doutorado, a nossa declaração doutrinária. Bem, então, nós podemos crer o seguinte: ele sabia, ele sabe, mas ele nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Por isso que ele diz que o Evangelho deve ser pregado em testemunho a todas as gentes. Não sei se os irmãos veem que em dia de ceia e também em dia de funeral, eu venho com uma gravata com uma cruzinha aqui. Não sei se vocês já viram aquela cruzinha, já ficaram curiosos. Aquela cruzinha tem duas datas, 1792, 1992. Foram os 200 anos de William Carey, o primeiro missionário dos tempos modernos. Eu estive na Inglaterra por um mês, pregando nas igrejas do sul da Inglaterra, e depois participei em Westminster do culto de ação de graças, pelo bicentenário de Guilherme Carey. Meus irmãos, quando Guilherme Carey apresentou uma associação de batistas particulares, isto era, batistas calvinistas da Inglaterra, apresentou a proposta para criar uma junta missionária para evangelizar os indianos, os pagãos. O presidente da Assembleia disse: jovem, sente-se, até um livrinho de Reis Pereira com esse título: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele tem os seus planos. Não somos nós quem vai. Não é quem vamos não, viu? É quem vai. Agora se disser que, é que vamos. Certo? Vamos ver a concordância aí. Não somos nós quem vai ajudar Deus. Ele então, Guilherme Carey, voltou para casa, fez uma pesquisa bíblica teológica e escreveu um livro, um inquiry, sobre o plano de Deus para a humanidade e a participação nossa em missões. No ano seguinte, levou para a associação, e a associação aprovou a criação da Missão Batista de Londres. Missão que produziu centenas de missionários e inspirou missionários do mundo inteiro. Sabiam disso? Guilherme Carey. Então, aquela gravata eu ganhei lá, como homenagem a Guilherme Carey. Mas eu uso porque a cruz lembra a morte. E eu então, no dia da ceia do Senhor, eu uso. Vocês podem ver. E no dia, aliás, eu tenho que mandar lavar essa gravata. Aquela não está suja, mas está um pouco desbotada. Vou mandar lavar. Vocês conhecem alguma boa lavanderia? Lá perto de casa existe uma. Bem, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Há uma pergunta, sim, eu tenho aqui às 10, eu tenho às 11, se no céu nós vamos nos lembrar de algumas coisas desta vida, não é? Depois o pecado surgiu com Lúcifer no céu ou na terra. Caso não existisse a serpente, o homem poderia ter pecado de outra maneira? Vou responder, a resposta está aqui. E assim eu tenho outras respostas, e vou apresentando outras. Vou tratar do dilúvio. Depois, a Bíblia fala em jejum e oração, mas sobre o assunto eu vou falar às mulheres. Sábado, não é isso? Sábado? Aos casais. Agora, não entendo uma coisa, há uma contradição. Haverá o café da manhã e a mensagem sobre jejum. Eu imaginei, quando me convidaram, que seria a mensagem sobre jejum e depois a quebra do jejum com o café da manhã. Mas não, será antes. Vai ser depois. Então está ótimo. Eu virei em jejum para o culto. Eu vou falar sobre várias coisas sobre o jejum, talvez que vocês nunca ouviram. Certo? Próximo sábado, os casais. Então, gente, ficam aqui as respostas de hoje e podem me encaminhar mais perguntas. Eu me debruçarei sobre elas para ter respostas objetivas, claras. Não posso me estender muito, porque o tempo não permite.
mas darei respostas às suas indagações. Haverá um hino que nós vamos cantar, maestro. Vamos cantar? Vamos cantar um hino encerrando o culto desta noite. Muito obrigado pela presença de vocês, aqueles que nos visitam, aquelas que nos visitam também, sejam convidadas para outras ocasiões. Nós estamos tratando de marcas do genuíno cristão e perguntas e respostas, certo? Que nessa paz, nessa segurança e com essa alegria da presença do Senhor em nossa vida, deixemos a casa do Senhor esta noite. Voltemos para os nossos lares e celebremos o teu amor e vivamos com humildade testemunhante a nossa fé e que sejamos uma bênção em todos os ambientes que frequentarmos e a que pertencemos. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, no nome bendito de Jesus. Amém. Podem sentar-se.